sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula de vinhos, onde estaremos desbravando esse mundo maravilhoso e hoje com um dos temas mais pedidos, mais requisitados, e nós ouvimos os nossos alunos queridos, e hoje estaremos falando sobre filmes. Mas não é qualquer filme, é filmes para a gente aprender e ainda mais se apaixonar pelo mundo dos vinhos. Sejam super bem-vindos, sou o professor Marcelo Vargas e uma alegria a gente poder seguir os nossos estudos sobre vinhos hoje com esse tema tão incrível, tão maravilhoso. E vou dizer para vocês que eu sou completamente apaixonado por filmes sobre vinhos e eu escolhi aqui alguns dos mais instigantes, alguns dos mais emocionantes e alguns com os melhores conteúdos para gente conseguir aí entender ainda melhor essa bebida tão incrível. Bom, deixa eu dar uns recados rápidos para vocês aqui, dizer que nossas aulas, né, acontecem todo sábado, 10 horas da manhã, uma aula nova sobre vinhos. Essas aulas sempre são ao vivo, mas hoje eu estou numa imersão internacional, estou pesquisando o mercado de vinhos fora do Brasil. E para não ficar sem aula, eu deixei essa aula gravada para vocês. Mas eu vou estar aqui nos comentários, vou estar aqui acompanhando a aula com vocês também remotamente, vou estar interagindo nos comentários aqui conforme eu conseguir, mas claro, não ia deixar vocês sem aula hoje, certo? Então, combinado aqui, depois eu vou ler os comentários e vou ver todas as interações que vocês tiveram, que eu precisava responder lá pelo Instagram, né? Então lá no Instagram eu vou responder para vocês também. Então, mas eu vou estar aqui acompanhando com vocês remotamente. Claro, não ia deixar vocês sem aula, é óbvio que não, né? Uma aula especialíssima para vocês. Muitas novidades vindo por aí, além da nossa aula, né? A gente está preparando aqui uma estrutura melhor, a gente está em reforma no nosso estúdio. Em breve vocês vão ver muitas novidades aqui acontecendo, mas o nosso conteúdo, claro que a gente vai entregar e um conteúdo muito, muito legal. Inclusive, já vamos subir aqui e já preparar, porque hoje a gente tem alguns dos blockbusters e alguns dos documentários mais incríveis e mais instigantes aí sobre essa bebida, e eu tô muito, muito, muito empolgado para poder contar isso para vocês. Bom, alguns comentários importantes antes de iniciarmos a nossa aula. É dizer que a gente já está na nossa aula de número 114 e isso é incrível. Ou seja, a gente nós já estamos aqui há 114 semanas desbravando o mundo dos vinhos e isso é simplesmente espetacular. E falar sobre essa bebida tão incrível, falar sobre esse produto tão espetacular que tanto nos emociona, que tanto nos apaixona. E quando a gente junta vinho e filme, eu sou um completo apaixonado por filmes, eu gosto de cinema há muito, muito tempo e gosto de ver uma boa história, gosto de ver uma boa produção, aquelas fotografias muito bonitas, aquelas cenas incríveis. E para nós que somos apaixonados por vinho, quando a gente encontra aquelas cenas ou o próprio filme, né, que tem paisagens de vinhedos, ou que roda regiões vinícolas, ou que envolve um enredo e passa por algum chateau, ou por algum domaine, ou por alguma hacienda, uma cantina italiana, a gente fica completamente apaixonado, né? Então a gente, né, fica inebriado pelo filme. E a gente pode usar isso também para aprender sobre vinho, né? Para tirar algumas lições, para aproveitar, ter um entretenimento, mas também se divertir. Então vamos aproveitar e vamos entender um pouquinho o que a gente pode aproveitar desses filmes. E eu escolhi alguns aqui bem especiais para vocês, claro, fazendo tornando aí, digamos, né, entre filmes com histórias, enredos e alguns documentários que são importantes e que vão nos ajudar aí a compreender ainda mais sobre o mercado de vinhos. Então tem algumas coisas bem legais, fiquem aqui que eu vou explicar para vocês. Alguns comentários interessantes.
vou estar depois, né, lembrando que eu sempre posto para vocês o que vão ser as aulas, as nossas interações, as novidades, sempre lá no Instagram, Marcelo_Vargas, então aproveitem para vocês baixarem lá todos, acompanharem todos os conteúdos e até saberem quando tem conteúdos novos para baixarem, ou quando tem novos, né, essas novidades e essas novas ferramentas, esses novos produtos que a gente está trazendo para vocês, e esses novos conteúdos, essas novas formas de entregar conteúdo. Então acompanhe tudo lá pelo Instagram. Né? Inclusive na postagem da aula de hoje, se vocês quiserem botar um comentário ou uma dúvida depois, eu vou estar lendo, vou estar respondendo para vocês. Então aqui vocês acompanham tudo que vai estar se passando. Eu vou estar provando com vocês um vinho hoje, né? E depois eu vou explicar por que eu escolhi um vinho de Pinot Noir e até peguei um Pinot da Borgonha, que é um produtor que eu gosto muito, né, que é o Jean Fournier. E mas vou explicar para vocês porque teve um filme que trouxe um impacto muito grande para Pinot Noir. E aí eu vou estar contando um pouco desse impacto que aconteceu e como que os filmes podem também mexer com o mercado, como que podem trazer acréscimos positivos, às vezes acréscimos não tão positivos, mas como que muitas vezes as produções podem afetar e alterar o mercado de vinhos. Mas eu escolhi um Pinot da Borgonha, então daqui a pouco eu vou estar degustando com vocês, porque eu vou falar um pouquinho de Pinot. E escolhi um produtor que eu gosto bastante, então daqui a pouco a gente vai ter aqui um Pinot legal para a gente interagir, para a gente, né, fazer a nossa atividade prática. Então, quem quiser ter um filme para, né, para citar aqui nos comentários, quem gosta de filmes sobre vinhos, pode já botar nos comentários aqui quais os filmes que vocês gostam, o que, que vocês interagem. Eu vou estar lendo tudo depois com calma. Vocês podem escrever aqui nos comentários. Também quem já chegou aqui na nossa aula, né, vocês deixarem já um curtir aí na nossa aula de hoje, já pode deixar um joinha. E também, quem ainda não está inscrito aqui no canal, né, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Tem um botãozinho aqui, né, no cantinho aqui dizendo assinar canal. Então vocês já podem aí aproveitar para se inscrever no nosso canal aqui. Tem muitas novidades chegando para você. Sempre tem coisa nova, né? Sempre tem novidades legais, sempre tem coisa bacana, sempre tem, né, novos conteúdos aí sobre vinhos. Eu vou deixar aqui vinho aqui para vocês verem o que eu vou estar degustando daqui a pouco com vocês. E então, eu vou botar aqui, ó. Vou botar, deixar a garrafinha aqui pro lado. Esse aqui, essa tacinha aqui, que daí daqui a pouco nós vamos estar degustando esse vinho e vou estar falando, né, o porquê que eu escolhi ele, né? Vamos estar explicando tudo aí com um pouco mais de atenção, carinho, né, um pouco mais de detalhes. Estando tudo preparado, estando tudo encaminhado, né? Nossa produção vai rodar a nossa vinheta e aí a gente já vai entrar para desbravar os melhores filmes sobre vinhos. Filmes para aprendermos, filmes para nos divertirmos e também filmes para nos emocionarmos. Então, produção, roda a vinheta e vamos para o conteúdo de hoje. Olá, sejam super bem-vindos a mais uma aula instigante e hoje literalmente emocionante sobre vinho. E é uma aula que com certeza toca o coração. É aquela aula que nos instiga, aquela aula que nos emociona, aquela aula. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um completo apaixonado por vinhos, mas eu também sou um apaixonado por filmes, né? A famosa sétima arte. E quando a gente encontra filmes sobre vinhos, e vocês provavelmente estão que nem eu, e estão sempre procurando novos filmes que falam sobre a bebida, estão querendo, né, encontrar aí algumas produções que nos ajudem a aprender sobre vinhos, que nos ajudem a, né,
conhecer paisagens diferentes, vinícolas diferentes, conteúdos diferentes. Então vou passar aqui para vocês alguns dos que são os meus preferidos. E vou explicar para vocês, claro. Não vou contar detalhes importantes dos filmes para vocês poderem assistir e não, né, poder também não perder a graça do filme, mas eu vou falar alguns pontos importantes, assim, porque que aquela produção, aquele filme ou aquele documentário, ele é importante sobre vinhos e como vocês podem aproveitar e aprender também sobre a bebida naquele, né, assistindo aquela produção. Então, vamos desbravar aí algumas delas. E a gente tem aqui algumas produções muito, muito interessantes. Então, separei algumas para vocês. E eu fiz essa seleção eu listei ela aqui, dos mais antigos para os mais novos. Então, tem vários outros possíveis filmes, tem várias outras produções muito legais, por isso vocês podem também trazer acréscimos e contar os filmes que vocês gostam, mas eu escolhi 10 que talvez alguns vocês já tenham visto, talvez alguns não, mas você sabendo o que que ele direciona, você sabendo o que que aquela produção entrega, vocês já podem escolher se vão assistir ou não, ou quando assistir. Mas é legal a gente juntar, né, dois prazeres. E o que que eu sempre recomendo é, quando for assistir um filme, também assistir com uma tacinha de vinho, né? Vai ter um filme daqui a pouco que eu vou estar falando que envolve, né, Pinot Noir, contar um pouquinho a história de Pinot e tudo mais. Então eu escolhi aqui um Pinot e, né, vou estar aqui com você. Daqui a pouco vou degustar esse vinho, inclusive, com um pouco mais de tempo. Eu servi aqui uma tacinha de Pinot, né? E daqui a pouco conto mais sobre o vinho, daqui a pouco conto mais, né, o contexto como um todo. Mas vamos lá, vamos nos preparar aqui porque tem bastante coisa legal. Até vou deixar o vinho aqui para vocês poderem visualizar o vinho que eu vou estar degustando com vocês daqui a pouquinho. E aí a gente vai. Eu vou botar ele mais para cá, essa garrafinha, eu deixo aqui, ó. E vocês podem ver o rótulo do vinho. Que eu escolhi um vinho da Borgonha, o Pinot da Borgonha, mas depois eu conto para vocês quando a gente estiver fazendo degustação o porquê que eu escolhi esse vinho. Bom, mas eu coloquei aqui para listar os filmes e os documentários. Então, eu coloquei por data, então dos mais antigos para os mais novos. Alguns desses filmes, eles são um pouco mais difíceis de encontrar hoje em português ou aqui no Brasil. Alguns vocês vão encontrar nas lojas de streaming nos Estados Unidos, nas lojas americanas, nas lojas europeias. Então, uma das dicas para vocês é olhem também nas lojas de streaming de Portugal, porque às vezes vocês conseguem encontrar esses filmes lá, porque alguns saem do catálogo, alguns às vezes entram no Netflix, depois saem do Netflix. Então, às vezes vocês vão procurar um filme e não vão achar, então tem que dar uma procuradinha um pouquinho maior. Já vi que alguns até colocaram no YouTube, né? Acho que até meio pirata, então vocês vão lá, colocam os filmes. Então acho que vale a pena vocês darem uma olhada de vez em quando que vocês vão encontrar, e alguns deles vocês vão encontrar facilmente. E pra gente começar, eu vou já começar com o que é um dos mais importantes filmes e documentários da história do mundo dos vinhos. E é um documentário que trouxe muito, muito impacto. Até hoje ele é muito citado, que é o Mondovino. Mondovino ele é um documentário, e ele é um documentário que ganhou muita relevância. Ele é de 2004 e ele ficou famoso porque ele trouxe para debate um tema que era super importante para os anos 2000. E, e ele ficou muito famoso porque ele concorreu à Palma de Ouro em Cannes. E ele foi super bem, então foi um filme que foi indicado a outros prêmios, e na época
trouxe muita polêmica, porque... Polêmica não, porque ele trata de assuntos polêmicos. Qual é a história? Então, O Mundo Vino, ele é um documentário, o diretor chama Jonathan Noster, e ele, na visão dele, claro, ele que criou o filme, dirigiu o filme, e ele é o principal, a maior parte do filme é ele filmando, é ele entrevistando alguns personagens do mundo dos vinhos, os mais relevantes naquela época, trazendo para debate o fator dos vinhos, os vinhos comerciais e os vinhos feitos para ganharem grandes notas versus os vinhos de terroir. Porque é um documentário de 2004. E esse documentário, a origem dele, né, a motivação dele era exatamente esse surgimento dos grandes críticos, principalmente Robert Parker, dando notas muito altas para vinhos, para alguns vinhos, isso sobre a visão de Robert Parker, não estou dizendo que isso é errado, não é isso, mas ele dava notas muito altas para alguns vinhos, e esses vinhos que ganhavam notas muito altas de Robert Parker, eles ficavam muito caros e eram muito procurados. Então o que acontecia? Muitas vinícolas no mundo começaram a fazer vinhos no estilo que Robert Parker gostava, para que ele pontuasse esses vinhos com notas mais altas. Porque o Robert Parker ele pontuava os vinhos de acordo com a visão dele, o que ele considerava mais interessante, o que ele considerava melhor. Então muitas vinícolas começaram a fazer vinhos com o estilo que Parker gostava, um estilo mais extraído, vinhos mais concentrados, vinhos mais intensos, vinhos com passagens significativas por madeira, para ganhar notas mais altas, porque esses vinhos eles eram vendidos mais caros. Vamos pensar, né? O Robert Parker ele surge lá nos anos 80, ele ganha notoriedade, né? Ele já está fazendo as suas publicações há mais tempo, mas nesse período o acesso à informação ele era muito menor. Então a gente não tinha muita referência, o mercado não tinha muita referência de, né, informações confiáveis sobre vinho. Parker, um grande degustador, começou a escrever e começou a fazer muito sucesso. Então o que ele indicava ganhava mais ganhava mais notoriedade, vamos chamar assim, ganhava preço, ficava com preços maiores. Então, como que era a indicação de Parker? Era através de notas. Ele pontuava os vinhos de praticamente, o sistema dele até 100 pontos, mas quanto mais próximo de 100, maior a qualidade do vinho sobre a visão dele, e os vinhos ficavam mais caros. Então o mundo vino, ele traz muito isso à tona. Não só a questão de Parker, ele entrevista o Robert Parker, mas ele também fala sobre o contexto do mundo do vinho naquela época, que estava cada vez mais se direcionando para fazer vinhos, né, mais parecidos. E claro, vai falar sobre as grandes joint ventures de vinho que estão surgindo naquela época, vai falar sobre algumas grandes vinícolas e faz um contraponto com aquelas vinícolas de produção mais autêntica, aquela vinícola que não está preocupado com o grande mercado, está mais preocupado em fazer um vinho sobre a sua visão, sobre a sua ótica. Então ele vai passar, né, por pontos importantes, por Bordeaux, pela Borgonha, vai entrevistar o Parker lá nos Estados Unidos. Então é bem bacana, é um documentário que ele é bem significativo, então é um pouco difícil de encontrar aqui no Brasil, mas sei se vocês encontram em lojas já, né, de streaming fora do Brasil, e de vez em quando aparece aqui numa outra loja, então tem que ficar acompanhando para poder assistir, mas é um documentário muito legal, eu recomendo, quando puderem, procurem e achem o Mundo Vino. Então ele fala, né, principalmente sobre essa questão dos grandes críticos, a perda da identidade dos vinhos, ou seja, vinhos ficando cada vez mais parecidos para ganhar notas, né, mais altas, ser mais valorizado. A questão, né, da dessa um pouco da desvalorização do conceito de terroir naquela época. Claro que isso não era, não eram todos os produtores, eram alguns. E e foi um documentário, apesar da construção dele ser
não ser uma mega produção, o conteúdo dele é muito bom. E por isso também concorreu, né, ao prêmio importante, um dos mais importantes prêmios de cinema do mundo, em Cannes. E é legal, porque o que ele traz à tona é um debate que muita gente já fazia, né? Muitas pessoas faziam esse debate, mas não tinha tanta notoriedade e o Mundo Vino trouxe. E essa questão dos grandes críticos, que também passa ali pelo documentário, é legal porque naquela época, estamos falando, o documentário é de 2004, então ele retrata o que estava acontecendo nos anos 90, começo dos anos 2000. E os grandes críticos nessa época, eles eram super diferenciados, eles eram super destacados e eram as maiores referências para informações sobre vinhos. Dentre eles, Robert Parker, né, que era o mais destacado, que era o mais relevante, que era o mais, né, hum, influente, vamos chamar assim. Robert Parker, né, da Wine Advocate. E hoje o Robert Parker já está aposentado, ele vendeu boa parte da sua publicação para o Guia Michelin. E aí hoje a gente tem grandes críticos, né? Como o próprio James Suckling, a Jancis Robson, com perfis diferentes e ainda presentes, né? O Parker tem a publicação ainda, só que hoje com perfil diferente, né? Hoje com um viés não tem tanta notoriedade como eles tinham antes, mas os críticos ainda com papel importante de divulgação de vinhos, de informações sobre novidades. Então, eu não condeno os críticos, cada um faz sobre a sua visão, sua ótica. Acho que tem pontos bem importantes aí também. E uma outra coisa importante que o Mundo Vino passou foi exatamente essa vivência que estava acontecendo das joint ventures, e inclusive eles citam muito essa questão do Robert Mondavi, que é um descendente de italiano que nasce nos Estados Unidos, e ele desenvolve a vinícola dele, a Mondavi, lá na Califórnia, e começa várias parcerias de vinhos pelo mundo para fazer vinhos muito potentes, concentrados, bem estilo californiano, e, e muitas dessas joint ventures em regiões icônicas, né, em regiões muito significativas no mundo. Estamos falando de Itália, estamos falando, né, de outras regiões, de outros países, e também um pouco contestado, né, essa visão aí de joint ventures fazendo vinhos padronizados pelo mundo, na visão, né, do documentário. Mas vale a pena vocês assistirem, que é, apesar de um pouco polêmico, eu acho que o assunto é bem relevante. Um outro, agora um filme, né? Um outro filme, o Mondovino, um documentário, aqui um filme que talvez seja o mais impactante da história do cinema com vinho, que é Sideways. No Brasil, Sideways foi, eles botaram o nome, né, entre umas e outras. Esse filme ele é espetacular, ele também é de 2004. Esse filme ficou muito famoso porque ele concorreu a 5 Oscars, ele ganhou um Oscar e isso fez do filme um grande boom do mundo dos vinhos. A história é muito legal. Claro, é uma ficção, né? Eu não vou contar a história toda para vocês, mas para não perder a graça, mas posso falar algumas coisas relevantes, principalmente relacionado com vinho, é que o personagem principal, né, o Miles, ele é um apaixonado por vinhos e eles vão fazer um roteiro nas vinícolas da Califórnia, principalmente no sul da Califórnia, e ele é um apaixonado por Pinot Noir. Então ele fala de Pinot, ele quer provar Pinot, e então ele passa o filme falando de Pinot. Ele gosta da delicadeza de Pinot, da elegância de Pinot e tudo mais. Só que ele detesta Merlot. Ele não gosta de Merlot. E ele fala mal de Merlot, e isso tem um motivo, né? Às vezes, muita gente que assiste Sideways não sabe, mas nos anos 90, principalmente no final dos anos 90, tinha uma enxurrada de Merlot nos Estados Unidos com uma qualidade muito baixa. Merlot era um vinho muito volume para muitos produtores, fazendo um vinho fácil de beber, então muita qualidade e a qualidade bem baixa. Então não era um Merlot, mas acabou o Merlot sendo
citado no filme como o vinho que ele não gostava. E o que aconteceu é que, primeiro, um boom de pessoas querendo visitar as vinícolas da Califórnia, né? Então, ele vai principalmente ali para o sul da Califórnia, São Luís Obispo, Santa Bárbara. Então, um boom de pessoas, depois do filme, querendo visitar as vinícolas da Califórnia. Toda a Califórnia, né? Não só o sul. Depois, um boom de pessoas dos Estados Unidos querendo tomar Pinot Noir. Porque o personagem adorava Pinot Noir. E, por outro lado, as pessoas não querendo tomar mais Merlot. Porque o personagem não gostava de Merlot. Então, é legal entender esses movimentos. O filme, ele é muito cativante. E assistam. Ele tem em português e tem com legendas e tudo mais. Então, ele é um filme um pouco mais antigo. Também às vezes tem um pouco mais de dificuldade de encontrar, mas vocês encontram aí nas plataformas de streaming. E procurem, porque são várias plataformas hoje que a gente tem, então vale a pena procurar, né? Amazon Prime, na Apple, na Google, né? Tem várias plataformas aí que vocês podem estar encontrando na própria no Now da Net. Então tem várias possibilidades de vocês encontrarem. Não estou dizendo que tem, então tem que dar uma procurada porque vai turnando os filmes entre as plataformas, tá? Vale muito a pena. Só para vocês entenderem um pouco, né, desse fenômeno do Sideways, isso aqui para vocês verem uma comparação do que eram os vinhedos nos Estados Unidos, porque a Califórnia é o principal estado de vinhos dos Estados Unidos. Então, só para vocês verem o que eram os vinhedos de Pinot dos anos 2000 para 2016 por causa do impacto do Sideways. Olha aqui, triplicou a área de vinhedos. Olha como é impressionante esse número para vocês verem. Claro, o Merlot tá aqui e Merlot perde a área de vinhedos por causa do Sideways. Mas é legal a gente acompanhar esses movimentos, assim como eles acontecem. E o filme vale muito a pena, tá? Vale muito a pena porque a história é muito legal. Não vou contar a história para vocês, mas, né, só um contexto da história que o, o vinho e as vinícolas da Califórnia são bem protagonistas e passam várias, né, várias cenas dentro das vinícolas da Califórnia, nos vinhedos. É muito legal. Então vale a dica aí para vocês. Um filme de 2008, que também é um filme bem cativante, a história é muito cativante, apesar de que não é a história real, né? Inclusive, o Steven Spurrier, que é o autor, né? Quem viveu o Julgamento de Paris, ele não gostava muito do filme, mas é baseado, né, na história do Julgamento de Paris, que se chama O Julgamento de Paris, né? Nos Estados Unidos ele tem um nome, vocês podem encontrar como Bottle Shock, né? Bottle de garrafa, né? Bottle Shock. E ele é de 2008 e é um filme muito legal, né? O filme ele é muito cativante. Quem quiser realmente saber sobre o Julgamento de Paris, a história real, eu recomendo o livro do Julgamento de Paris, né? E o livro é muito legal. O livro é muito instigante, né? O livro é muito. é, Ele chama atenção, ele conta a história real. Agora, o filme não. O filme é uma ficção baseada na história. Claro, tem o Julgamento de Paris, tudo mais, as vinícolas da Califórnia. E o crítico, né? O Steven Spurrier, ele vai até a Califórnia. Então, o filme é muito legal, né? Apesar de não ser o relato real, ele é muito. Ele cita vários pontos e tem o julgamento, sim, e tudo mais. E tem atuações muito legais, né? Muito bacana, assim, o próprio Alan Rickman, né? O Bill Pullman, que são pessoas famosas, né? Pessoas bem, atores famosos, fazendo um filme muito legal. Então, recomendo vocês assistirem. Julgamento de Paris, a história real do Julgamento de Paris, né? Que o filme cita isso também, da forma dele, claro, ilustrado e tudo mais. E o Julgamento de Paris, ele vai acontecer em 1976, aonde tem um crítico inglês que tem loja de vinhos em Paris, e ele vai até os Estados Unidos porque os vinhos americanos estão ficando com algum destaque, estão ficando relevantes, as pessoas começam a falar, começam a pedir os vinhos americanos. Então ele vai lá para conhecer as vinícolas da Califórnia e ele se surpreende pela qualidade dos vinhos. E ele pega e traz alguns vinhos
para Paris e coloca cegas para serem degustados pelos principais críticos e pelos principais produtores de vinhos na França como um todo. E aí ele traz Chardonnay, lá da Califórnia, e bota as cegas contra os Chardonnays da Borgonha, e ele traz Cabernet Sauvignon, da Califórnia, e bota as cegas contra os Cabernet Sauvignons de Bordeaux, que são os vinhos mais famosos do mundo, né? Borgonha e Bordeaux. E é às cegas, e, para surpresa de todos, o primeiro colocado é, nos vinhos brancos, um Chardonnay da Califórnia, Chateau Montelena, e nos vinhos tintos, um Cabernet Sauvignon também da Califórnia. E a partir daí, e esse é um marco no mundo dos vinhos, né, a questão do julgamento de Paris, porque o mundo se abre para vinhos fora do Velho Mundo. Velho Mundo, Europa. Eram os vinhos mais famosos do mundo, os vinhos da França, os vinhos da Itália, os vinhos da Espanha, os vinhos de Portugal. E os vinhos fora do Velho Mundo, os vinhos no Novo Mundo ainda não tinham aquela grande relevância. E a partir do julgamento de Paris, o mundo começa a também olhar primeiro para os vinhos americanos, como que ganharam uma degustação às cegas dos vinhos franceses. E, e depois abre a possibilidade do mundo inteiro poder provar vinhos de outros lugares. E isso é legal porque ah, hoje esse acesso que a gente tem a vinhos do mundo todo também passa pelo julgamento de Paris. Então, o julgamento de Paris ele é bem importante. E o filme de 2008 conta e retrata bem essa história, né? Então acho que é um grande acréscimo aí para o mundo dos vinhos. E apesar do filme não ser tão fidedigno, e eles estão fazendo um filme novo sobre o julgamento de Paris, aí sim com a chancela do Steven Spurrier, que foi quem realmente viveu, né? Que era o crítico realmente inglês, com a loja em Paris, que foi até a Califórnia, né? E depois traz os vinhos e tem o julgamento de Paris mesmo. Ele faleceu agora há pouquíssimo tempo. E ele estava ajudando no enredo do filme real. Então, em breve, a gente deve ter o filme do Julgamento de Paris um pouco mais fidedigno. Mas tem o livro e o livro é bem legal, tá? Então, para quem gosta, dá uma olhadinha lá no livro, que o livro é bem bacana, conta a história real. Mas o filme é bem divertido, tá? Vale a pena, que o filme é bem legal, o enredo é bem bacana. Apesar de não ser fidedigno, é inspirado no Julgamento de Paris, inclusive com o julgamento e tudo mais. Um documentário que foi um dos maiores sucessos da história do vinho. Um documentário que ele é muito legal, que é o Som, né? Para português ele foi traduzido acho que como Sommelier. Ele tinha na Netflix, ele tinha no Now, agora a última vez que eu fui procurar não tinha mais no catálogo, mas vocês encontram, né, principalmente porque depois do sucesso eles criaram uma uma plataforma só de streaming para conteúdos de sommelier, que eles chamam de Som TV. Então vocês podem procurar. Mas o que é o Som, né? 2012, ele é um documentário que conta a história de quatro personagens, não são personagens, porque é um documentário, então é real. São quatro postulantes ao título de Master Sommelier. Então, o Master Sommelier, ele é uma formação muito difícil, né? Pouquíssimas pessoas conseguem ter o título. O sommelier, a formação da Court of Master Sommelier, é, ela é por níveis, e o último nível é o chamado Master Sommelier. E essa é uma formação muito instigante. É só Master Sommelier, nesse off aqui não existe, na verdade, aqui. Só Master Sommelier. E é uma formação muito instigante. E muita gente tenta esse título. Mas pouquíssimas pessoas no mundo conseguem. Então, Master Sommeliers tem algo em torno de 300 só no mundo. Mas milhares de pessoas tentam chegar no último nível e ter a titulação. E o documentário conta isso. Porque conta a preparação de quatro personagens. Personagens não, porque são reais, né? Mas de quatro postulantes
que estão se preparando para a prova final. E na prova final pode cair qualquer coisa. Que cai prova teórica, né? A prova, parte teórica, descritiva, e cai a prova prática de degustação às cegas de vários vinhos, pode cair vinho do mundo inteiro, de qualquer lugar. Eles têm pouco tempo, então é uma titulação muito, muito difícil. Então mostra esses 4 postulantes se preparando para a formação. Isso foi um boom muito grande, porque chamou a atenção das pessoas para a profissão de sommelier, chamou a atenção do mundo para a profissão de sommelier, por mais que nem todo sommelier vai ter o título, né, de Master Sommelier, mas também chamou a atenção para a dificuldade do processo de ser Master Sommelier. E isso foi muito legal, porque eles passam as noites degustando vinhos, debatendo sobre vinhos, falando sobre vinhos. E aí tem as degustações às cegas, como eles se preparam, né? Então é muito legal. E depois, esse documentário ficou tão famoso que depois veio mais 2 documentários que foram sequências do som, né? Depois veio o Som in the Bottle, que para mim é o melhor deles, eu acho muito legal. Que aí já não foca mais na formação, né, na busca para ser Master Sommelier, mas já fala um pouco sobre a questão do vinho, como ele é elaborado, para onde ele vai e tudo mais, e, né, como vai o mercado, como o mercado se mexe. E depois até veio o Som 3 e depois virou um Som TV com vários conteúdos sobre vinhos e é muito legal. Acho muito bacana e vale a pena para quem gosta de vinhos, para quem, né, é sommelier, para quem estuda. Acho que é muito legal. E o Som é um daqueles filmes que mexe com a gente, né? A gente quer sair degustando as cegas, a gente quer, né, participar do processo, a gente quer ser testado, a gente quer, isso mexe muito com a gente. E nós, né, que gostamos de vinho, nós que somos sommeliers, nós que gostamos do mercado, nós que formamos sommeliers, é muito legal. Então vale muito a pena, chamou muita atenção, procurem, assistam com calma, porque é muito, muito legal. Tá, os 3, recomendo começar pelo primeiro, porque depois os personagens, eles voltam aí nas outras versões, de forma diferente, alguns já Master Sommeliers e tudo mais. E, claro, depois disso a gente teve, agora há pouquíssimo tempo atrás, um grande escândalo na Court of Master Sommeliers, né? Escândalos de assédios, escândalos de falsificações, adulterações, foi muito grande, estão tentando se reorganizar, mas principalmente na Court of Master Sommelier americana, mas eu acho que a instituição ela é muito antiga, então ela vai superar isso bem, tem muita coisa legal vindo aí do trabalho deles, é um trabalho bem, bem sério. E aí a gente chega num documentário de 2013, que é um documentário que eu sou completamente apaixonado, que é Um Ano na Borgonha, né? A Year in Burgundy. E esse documentário, ele é incrível, ele é muito legal. Ele se passa na Borgonha, se chama Um Ano na Borgonha porque ele se passa no período de um ano para pegar o ciclo da videira em fases diferentes. Então ele mostra vários momentos de um ano na Borgonha, né? De um ciclo da videira na Borgonha. Então vai pegar desde a fase lá da videira em dormência, depois a videira entra no ciclo vegetativo, depois, né, vai ter toda a parte de brotação, floração, depois vai ter a vindima, só que passa sobre um viés também mercadológico. A personagem, ela é uma comerciante que, né, negocia vinhos, então, só que é real, então o documentário se passa em algumas vinícolas muito importantes, o documentário passa em alguns locais muito importantes da Borgonha, então como funciona o sistema de venda, como o sistema, né, a questão da compra de parcelas do vinhedo, né? Às vezes não da compra da parcela, mas da vindima daquele ano para fazer os vinhos. Então é muito legal para quem gosta de vinho, para quem gosta da Borgonha, né? Relatar um pouco do que acontece lá do dia a dia, as próprias influências das safras. E falar de Borgonha é um negócio, né, completamente apaixonante, porque a gente cita, né? Borgonha é aquela região, são aqueles vinhos que são cativantes. São aqueles vinhos que são, né,
inebriantes, são aqueles vinhos que mexem com as pessoas, que estimulam as pessoas. E, pô, não à toa, né? Até escolhi um vinho da Borgonha aqui, um Pinot, já que a gente falou de Sideways, já que a gente falou de da própria, né, influência da Pinot, como a Pinot acaba ganhando relevância nos Estados Unidos, mas a referência da Pinot é a Borgonha, né? Então eu escolhi aqui um Pinot da Borgonha, inclusive para falar, né, escolhi o já fornei essa safra, esse é o 2018, que ele servi uma dose aqui no Coravin, 2018 uma safra quente, uma grande safra em qualidade na Borgonha. E na Borgonha, quando a qualidade da safra é alta, né, quando é uma boa safra, os vinhos ficam muito caros. Tudo na Borgonha é muito caro, né? Então os vinhos são muito caros. Mas quando a safra tem uma qualidade alta, aí fica muito mais caro ainda. E Pinot é Pinot, né? Porque Sideways, inclusive, cita, né, a elegância de Pinot Noir. Então esse é um vinho, vou fazer uma avaliação rápida aqui com vocês, mas ele é um vinho com pouca intensidade, média menos intensidade de cor. Ele é um vinho límpido, ele é um vinho tinto, tranquilo, um vermelho rubi bem vivo, bem brilhoso. No nariz, ó, nariz é uma delícia, né? Nariz tem essas notas daquelas frutas vermelhas, tem uma nota de uma especiaria, um terrosinho delicado, tem aquelas notas de um chazinho, né? Aquele herbal um pouquinho mais seco. Tem um leve toquezinho assim, toquezinho leve, toquezinho rústico, mas um gostoso junto com esse terroso, delicioso, né, no nariz. É um vinho correto no nariz, a intensidade dele é uma intensidade média, mas um perfil de aroma muito, muito elegante, muito gostoso. Em boca, hum, primeiro gole, a gente não avalia, mas pode prestar atenção nas características, então a gente já sente o vinho em boca delicado, mas com bom volume. Ele, um vinho seco, né, nesse primeiro ataque, gostoso, acidez destacada. Segundo gole para avaliar. Hum. Ele é um vinho seco, tanino médio menos, mas textura um pouquinho mais marcada. Tanino, podemos botar esse tanino já como médio, quase. Ele é um vinho, ele tem bom preenchimento de boca, né? O álcool dele é um álcool médio. O corpo dele é um corpo também chegando em média. A acidez é uma acidez média a mais, mas a persistência de sabor dele em boca é o que mais chama atenção, né? Ele tem esse sabor da fruta vermelha, esse sabor dessa erva seca, esse toquezinho terroso, ele fica em boca por um longo período, né? Então, uma persistência média mais para muita. Nível de qualidade é um vinho muito bom, tecnicamente, por mais que não seja que seja um Borgonha regional, né? Até vai mudar, né? Le Chapritte vai virar Village de Marcenais em breve. É um produtor muito bom, então tô com sabor, né? Um leve toquezinho delicado, um leve tostadinho, assim, chega a ser um leve defumadinho, gostoso em boca. Borgonha tem isso, né? Essa complexidade. Pinot tem muito dessa elegância. E a Borgonha é a principal referência de Pinot, né? E quem prova Pinot é uma uva a gente chama, né? É uma uva de evolução. Por que de evolução? Porque os vinhos de Pinot são caros. Pinot Noir é caro. Então, ter um vinho de Pinot e pagar caro, as pessoas, quando estão começando a tomar vinho, dificilmente pagam caro, porque preferem pagar por vinhos mais intensos, potentes, que é normal, né? As pessoas acabam se envolvendo com vinhos assim no começo, e depois vai evoluir para conseguir entender Pinot e pagar um pouco mais caro por esses vinhos, que a produtividade é baixa. Então aqui, um produtor muito bom. E gosto muito, apesar de, né, ainda ser um regional, mas agora vai virar Village, né? Então ele vai ficar caro, vai entrar para Marcené, então vai ficar mais valorizado, vai ficar aí bem significativo, né? Bem importante. E, claro, aqui a gente tá falando de um vinho que é um pouquinho mais caro, na faixa dos seus R$ 400. Quem traz pro Brasil é a Cellar, mas um produtor muito bom e tem uma consistência muito boa, né? E Borgonha é isso, né? Aliás, Borgonha é aquela coisa muito
instigante. Até vou trazer uma dica extra para vocês. Quem gosta de Pinot, quem gosta de Borgonha, esse aqui é um livro, A História do Romanée Conti. É um livro muito legal. Então, quem gosta de aprender sobre a Borgonha, de aprender sobre Pinot Noir, de aprender sobre terroir, então é um contexto muito legal, uma história muito legal. Então, eu recomendo para vocês A História do Romanée Conti, que é um livro, tá? Então, mas um livro muito legal. Romanée Conti é aí a vinícola mais icônica do mundo e a grande referência da Borgonha para Pinot Noir. Mas, né, vale a história, tem uma história legal, não vou contar para vocês para não estragar, mas vale a pena, tá? Então, procurem aí a história do Romanée Conti em livro, que também é um acréscimo aí para vocês, para quem gosta de aprender sobre vinho, né, sobre história, sobre um contexto muito legal ali. Então, vale a pena. Contexto uma, uma pesquisa histórica muito bacana. Bom, Um Ano na Borgonha, então, conta muito sobre os vinhos da Borgonha, né? E o filme, ele é muito legal. A Borgonha, né, patrimônio da Unesco, é uma questão muito... É aquela coisa que mexe com as pessoas. Para quem não conhece, para quem, né, tá aprendendo a lidar com o mundo dos vinhos, para quem tá aprendendo sobre vinho, Borgonha é aquela região que a gente vai estudar, 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 sempre tem coisa nova, sempre tem coisa para aprender. É aquela coisa muito apaixonante, né? Aquela coisa muito inebriante. Eu provo vinhos da Borgonha e assim, tá, é uma das minhas regiões preferidas para vinho. Adoro os brancos e os tintos da Borgonha. A elegância, frescor, né? Tem muita diversidade de vinho. Tem muita coisa legal, assim, né? Na, nessa, nesse jeito Borgonha de ser que inspira o mundo, né? Fora as paisagens lindíssimas. Então, ver um filme, né, rodando as vinícolas da Borgonha, contando sobre safras, contando sobre o comércio de vinhos da Borgonha, é muito legal. Depois, um outro documentário de 2013. Esse sim é um documentário muito marcante também na história do vinho, que é o Red Obsession. Em português virou Obsessão Vermelha. Esse é um documentário que fala sobre Bordeaux e fala sobre o comércio de vinhos do Bordeaux. E ele é um relato real que fala sobre a influência das safras em Bordeaux, do comércio de vinhos de Bordeaux, mas principalmente sobre o novo impacto dos chineses, dos novos ricos chineses, comprando vinhos de chateaus importantes de Bordeaux. E o quanto isso estava deixando os vinhos cada vez mais caros, cada vez mais disputados, cada vez mais conceituados. E esses novos ricos chineses, eles não tinham nem noção do que eles estavam consumindo no sentido sensorial. Eles estavam comprando marca, eles estavam comprando referência. E aí, claro, o que cita aqui? As safras históricas de Bordeaux de 2009, depois de 2010, foram duas safras muito boas em qualidade, o preço subiu muito, e depois vem a safra de 2011, que é uma safra pior, não é tão boa. E aí relata essa questão, e também a questão dos chineses comprando chateaus em Bordeaux. Então mostra muito essa referência de Bordeaux, né? A valorização de safras, a influência das safras, mas também sobre as vinícolas de Bordeaux, né? Como Bordeaux lida com o mercado de vinhos mais comercialmente se comparado com a Borgonha. A Borgonha ela é comercial sim, mas a Borgonha tem a valorização do local, do terroir. Em Bordeaux é completamente diferente, né? Bordeaux é muito comercial, é muito essa questão dos melhores chateaus. A gente teve agora, né, a divulgação da reformulação da classificação de Saint-Emilion, que é uma das regiões de Bordeaux, e, pô, a briga que foi, né? Chateaus importantes, como o Chateau Cheval Blanc, abrindo mão da sua classificação, não sendo mais classificado, porque não concordava com a classificação, os chateaus mais importantes do mundo aí, não só de Bordeaux. E então Bordeaux é muito polêmico nesse sentido, mas grandes vinhos, né? Então os chineses com poder de compra comprando e tornando o mercado de vinhos muito mais caro. Mas fala bastante sobre o Bordeaux, muito legal.
procurem, que é um documentário que também vale muito a pena. Outro documentário aí nos nossos top filmes sobre vinhos, com certeza, Barolo Boys. Barolo Boys, ele é um marco, né? E também é um documentário. Esse documentário, ele, desses todos que eu falei pra vocês aqui, todos vocês têm em português. Barolo Boys não tem ainda em português, ele só tem em inglês ou italiano. Mas ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. Porque ele fala sobre a região de Barolo, fala sobre esse movimento em Barolo dos produtores que estavam inconformados com vender suas uvas muito baratas, com a desvalorização dos vinhos de Barolo, e eles começam um processo de revolução, que aí entra, que eles chamam, né, que são os modernistas, que entram com técnicas novas de vinificação, usam barrica pequena, né, não querem usar aqueles grandes botes, fazendo os barolos mais macios, mais rápido, para ir para o mercado americano comprando barolo, pagando caro, desses modernistas. E vira um grande debate na TV, principalmente com os produtores da TV, porque vai até a TV, né? Ou seja, vira um grande debate na Itália como um todo, porque é uma das denominações italianas mais importantes, sobre essa questão dos vinhos, né? Tá mudando a história do vinho de Barolo, e aí os tradicionalistas não queriam que Barolo fosse o que sempre foi, e os modernistas falando, não, a gente pode fazer alguma coisa diferente e ser bom também, e, nossa, vira um grande debate. Só que esse debate está acontecendo na Itália inteira, literalmente dos anos 90 e 2000, né? Tá passando por esse debate. O Barolo Boys, ele só retrata o que aconteceu na época, porque não é em 2014 quando vai o documentário, quando ele sai, mas isso já está acontecendo na Itália desde os anos 80, principalmente explode nos anos 90. E aí esses modernistas, né, que querem fazer vinhos mais macios, que querem vinho com caráter da madeira nova, que querem vinhos, né, para atender mercado que querem esses vinhos potentes, mas, né, mais frutado, né, mais barricado, vinhos fáceis de serem consumidos também, né? Barolo precisa de anos para conseguir ter entregar uma boa experiência sensorial, porque é um vinho muito duro, muito tânico, muito ácido. E esses produtores fazendo vinhos prontos mais rápido. Então, né, vira um grande debate aí. Mas mostra muito da Itália, o que estava acontecendo na Itália como um todo. Né? Esse movimento do vinho na Itália, não somente em Barolo, né? Barolo foi a referência, acabou sendo, né, o protagonista da história, mas está acontecendo em outras regiões da Itália também, está acontecendo também na Toscana e outras, né? E a comuna de Barolo, né, que dá o nome para a denominação de Barolo, que é uma das mais importantes da Itália e do mundo, é uma comuna linda, né? Cidadezinha interiorana, pequenininha, cheia de vinhedos, né? Os crus de Barolo em volta, é realmente muito legal. Quem quiser conhecer Barolo, aqui é o Castelo de Barolo. No subsolo do castelo tem a Enoteca Regional de Barolo. Vocês podem tomar vários Barolos em taça. É uma experiência muito, muito legal. Bom, um outro documentário que virou aí uma grande referência para o mundo foi o Sour Grapes. Sour Grapes, né? Literalmente uvas azedas, né? Uvas vinagradas. E ele é um documentário, porque ele relata a maior falsificação de vinho da história. Não a maior, mas as maiores. Porque ele traz o relato do maior falsificador da história, Rudy Currion. Currion, ele era uma grande referência de venda de vinhos antigos. Né? Tem uma estimativa que ele arrecadou mais de 35 milhões de dólares em leilões de vinhos antigos. Ele era um grande colecionador e comprava vinhos antigos pelo mundo e leiloava esses vinhos e virou uma grande referência em vinhos antigos e safras antigas. Só um detalhe: muitos eram falsificados. Então demorou-se a se descobrir que ele era um falsificador. E só que assim, ele era uma referência no mundo dos vinhos. Então o Cunhão, ele era né, um marco. E esse documentário ele é legal porque ele conta essa história das falsificações como um todo, claro, muito baseado, muito alicerciado na história do Cunhão. E aí é muito legal o documentário porque
tinha gente que comprava dele, seguia ele, né? a- a- se- a- Acompanhava o trabalho dele, comprava vinho dele e ele foi preso. A FBI, né, mostra no documentário invadindo a casa dele, vendo aquele monte de, de rótulos falsificados, de vinho sendo adulterado, garrafas abertas, sendo misturadas, assim. E tem gente que até hoje diz que ele não era falsificador, que os vinhos eram reais e a história, na verdade, é, foi comprovado, ele foi condenado, foi preso, aliás, acabou de ser solto agora. E, né, ele é de origem indonésio, ele é indonésio, foi extraditado, não pode voltar para os Estados Unidos, né, ficou vários anos preso. E comprovado que ele era um falsificador, mas muita gente até hoje não acredita, né? Diz que não, não é, ele é honesto. O que tem por trás disso também é que ele é um grande degustador de vinho, um grande, né, avaliador de vinhos e achou uma oportunidade de, né, fazer vinhos, falsificar vinhos e começar a leiloar esses vinhos. Ele era uma referência e muitas passou até a se encontrar e se entender que realmente ele era um falsificador, né? Mas até hoje tem gente que não acredita, né? Foram muitos vinhos que ele leiloou que que não eram reais, né? E os produtores provaram que não eram reais os vinhos, muitos deles, né? Tem uma. Deixar o documentário para vocês verem, mas Ponsot, né? Responsável do domaine Ponsot, um grande produtor da Borgonha, de novo, que, né, foi um dos marcos para provar a falsificação dele, que ele fazia. E muitos dizem, né, que alguns dos vinhos que ele vendia realmente eram vinhos, eram reais, né, não eram falsificados e tudo mais. Eu até acredito que alguns vinhos ele encontrava e comprava e vendia e leiloava e tudo mais, mas, né, é muito difícil hoje em dia. Eles até hoje tentam provar alguns desses vinhos se eram reais ou não, mas, né, foi condenado e foi comprovado que ele era um falsificador e que muitos dos vinhos eram falsificados, né? Então, fica aí a dica para quem gosta de comprar vinhos antigos, né, gosta de ir a leilões e tudo mais, vai ficar bem atento. Depois desse grande escândalo que foi, né, ele ficou preso aí, foi solto agora em 2020, e depois desse escândalo, mudou muito o perfil, né, de falsificação, no sentido de proteção contra falsificação, sistemas antifraudes, sistemas antifalsificação, né, mudou muito, assim, todo o sistema para tentar proteger os vinhos de falsificação, inclusive as grandes vinícolas, criando sistemas, selos e identificações para tentar proteger os seus vinhos de falsificação, né? Fica a dica aí. Então, Sour Grapes, né, é um documentário muito, muito legal. Vale a pena. Aí agora um filme que é muito legal. Recomendo para vocês procurarem. É um filme que não fez muito sucesso no Brasil, é um filme francês, né? Se chama De Volta a Borgonha, eles traduziram, né, para o português aqui, De Volta a Borgonha. E é um filme muito legal. A história dele passa uma história de uma família produtora de vinhos da Borgonha, do domaine da Borgonha. Três irmãos que vão suceder o pai, né? O pai tá doente, um deles tinha saído, não tinha ido embora, e daí ele volta, agora que o pai tá doente, e se passa literalmente dentro de um domain, né? Claro, tem o contexto do enredo familiar, todo, mas é dentro de um domain, de uma vinícola na Borgonha, é um filme francês, né? Então relata muito essa questão da história dos produtores locais, como é que se passa, né? Toda essa questão. Eu não vi esse filme ainda para alugar aqui no Brasil. Ele estava em alguns cinemas, eu vi passar em alguns cinemas. Mas em breve deve estar nas lojas de streaming. Vale a pena procurar nas lojas de streaming em Portugal também, porque em português quem consegue entender outro idioma, ou francês ou inglês, pode procurar nas lojas, né, de streaming nos Estados Unidos, Inglaterra, também consegue aí encontrar mais facilmente. E francês, né, nas lojas francesas que também é ainda mais fácil. O nome desse filme varia do lugar, no Brasil
Foi literalmente traduzido de volta a Borgonha, mas ele muda um pouquinho o nome. Em Portugal, se eu não estou enganado, ele se chama Aquilo que Nos Une. Acho que foi traduzido para Portugal assim o nome desse filme. Então vocês podem procurar lá. Em Portugal tá como Aquilo que Nos Une, o nome desse filme, tá? Porque a gente sabe, né, que as traduções, o nome do filme, né, é traduzido de forma diferente para cada país. Aqui no Brasil foi chamado De Volta à Borgonha. Mas é muito bonito, tá? As cenas, as paisagens, o contexto, né? Falar sobre o contexto da Borgonha como um todo, falar sobre um domain, falar sobre essa questão de terroir, sobre a sucessão familiar, sobre lidar com uma vinícola pequena, uma vinícola, né, que, pô, na Borgonha tudo é muito destacado, né, gente? Tudo é muito referenciado, tudo é muito valorizado. É até por isso que eu acabei escolhendo hoje um vinho, um Pinot da Borgonha, porque a gente já falou de Pinot, né, no Cider, a gente já falou da Borgonha no um ano da Borgonha, agora falando da Borgonha de novo, porque a Borgonha, ela é mística, né, então por isso que ela chama tanta atenção, por isso que ela é tão referenciada, por isso que ela é tão destacada, por isso que ela é tão, né, ela mexe com o contexto, né, com o contexto de vinho, seja qual for, o contexto de elaboração, com o contexto de comércio, com o contexto de relação das pessoas com vinho, do comércio com vinho. A Borgonha, ela é inebriante por natureza. Isso também é legal, eu acho isso super positivo, acho isso muito legal. Acho super válido, né, esse contexto de valorização do vinho da Borgonha e esse contexto de terroir que a Borgonha traz e que inspira, né, outras regiões, inspira o conceito, né, de vinhedo único, de valorização de local, de daquela parcela específica. Hoje, se a gente, né, trabalha e procura vinhedos únicos, os produtores vinificam áreas separadas para fazer vinhos diferentes. Antes era tudo misturado, fazia um vinho só, é por causa da Borgonha, né? Borgonha, maior valorização de terroir e inspira aí e instiga muito tudo que é relacionado com vinho. E isso é ótimo, tá? Eu acho isso muito bacana. Um outro filme, que aqui é um filme também bem legal, né? Que é Uncorked, que no Brasil foi traduzido como Notas de Rebeldia. Esse é um filme que é da Netflix, então vocês encontram na Netflix. Foi lançado em 2020, fez bastante sucesso, depois ele até perdeu um pouco de relevância, né? Mas está à disposição, então vale a pena assistir. Ele relata uma... a história, claro, é um enredo que foi criado num personagem, classe média americana, clássico. Eles têm um restaurante, né, um restaurante familiar, que o pai dele e a família operam, e ele quer se tornar Master Sommelier. O Master Sommelier é a formação mais distinta de sommeliers que a gente tem no mundo, né, mais conceituada, e nos Estados Unidos ela é muito forte. E ele quer se tornar Master Sommelier. Então conta a história dele, desde ser um ajudante da família no restaurante, até a sua busca por se tornar um Master Sommelier. Então relata um pouco, claro, aqui é ficção, diferente do som, que é real, né? Ou seja, é um documentário, que é um filme. E, e claro, tem todo um enredo em torno disso, né? Foi criado, mas é legal, porque mostra a história de uma pessoa normal que quer se tornar Master Sommelier sem muitos recursos, então tem que entra naquela conotação, né, de conflito familiar, o pai querendo que ele assuma o restaurante, que o restaurante vai ser dele, ele já querendo seguir outro caminho na vida, querendo ser sommelier, né? Restaurante simples, assim, de bairro, mas é muito legal porque ele serve como inspiração, né, para quem gosta de vinho, para quem estuda sommelerie, para quem quer ser sommelier, para quem... Então tem bastante coisa legal aqui no filme. O enredo é bem bacana, né, bem legal, prende a gente e cita vários vinhos reais, assim, né, que eles estão degustando, eles estão, né, nas degustações às cegas tentando acertar o vinho, tentando acertar a safra. Então isso também é legal, né? Esse é um contexto, apesar de ser, né, uma ficção, é legal, a história é bacana. E legal também, né? Citar essa busca de. Muita gente passa, né? Esses conflitos familiares, às vezes que a pessoa quer entrar pro mundo dos vinhos
e não consegue, né, se desprender da sua profissão antiga daqui a pouco lhe dá renda, lhe dá sustento. Então fica um pouco esses dois lados, né, esse debate que vai para um lado, volta. E, e é legal, né, por mais que aqui seja realmente uma ficção, não é muito distante do que acontece com muitas pessoas que às vezes querem, né, vir atuar no mundo dos vinhos, querem mudar de profissão e que muitas vezes por vários motivos é difícil, né? Ou porque tem uma estabilidade na sua profissão, ou porque ainda não consegue uma colocação no mundo dos vinhos. Então é legal, né? Notas de Rebeldia é legal que também ele traz esse debate sobre a profissão do sommelier, sobre a função do sommelier, sobre a atividade do sommelier, né? Sobre o fato, claro, uma por ser uma ficção, muitas vezes caricato, né? Muito muito saliente em algumas áreas e alguns tópicos do filme, mas vale a pena. É legal e traz à tona esses debates que são debates bem interessantes, né? Aliás, deixa eu voltar aqui no nosso vinho, deixa eu ver como é que tá o nosso Pinot agora, porque se ele é um Pinot um pouco mais potente, então tô provando com vocês o Jean Fournier, né, o Le Chaprit, que é um vinhedo, né, um clima super valorizado, muito destacado, por mais que seja um vinho regional. Ele é um vinho com destaque grande, né, com uma representatividade grande, um impacto grande. E tanto que esse vinhedo agora ele vai ser classificado como Village, né, vai virar Village Marcenais pela qualidade dele. Então isso é bem legal. Eu estava provando e agora esse perfil aromático dele está um pouco mais amplo, esse perfil aromático dele está um pouco mais intenso. E é legal porque a gente entende porque tem tantos vinhos, que eles fazem tantos vinhos sobre a Borgonha, né? A Borgonha, ela, vamos lá, mais de 1000 anos sendo a referência para terroir no mundo, né? Mais de 1000 anos sendo aí a citação de valorização do terroir. Inclusive lá no próprio Mundo Vino, eles citam, foi o primeiro documentário que eu falei, eles citam a Borgonha como o lugar que é mais difícil conseguir ter uma mudança no sentido global como estava acontecendo, ou seja, o mundo se direcionando para um estilo de vinho concentrado, intenso, né, principalmente anos 90, e a Borgonha não, mano, tinha sua essência lá, inclusive com dificuldade de fazer joint ventures. Robert Mondavi queria fazer uma joint venture na Borgonha, não conseguia, né, dificuldade de se comprar um domínio na Borgonha quem é de fora. Então a Borgonha é muito mais fechada, né, muito mais mantendo a sua essência, enquanto outras regiões do mundo muito mais comercial, muito mais dinâmica, muito. Não tô dizendo que é errado, nem que é certo, nem não tô fazendo nenhum tipo de julgamento, mas os filmes mostram um pouco dessa realidade. E por isso são legais os filmes, que a gente consegue também saber o que aconteceu, como aconteceu, que eu acho que é muito legal. O nariz esse vinho tá cada vez mais amplo, né? Cada vez mais perfil aromático. Ele ainda é um vinho jovem, um vinho que tem um tempo pela frente, apesar de que já entrega uma qualidade muito alta. Nos seus 4 anos, ele é um pouco mais concentrado, ele é um pouco mais intenso, ele é um pouco mais potente, mas com um perfil muito interessante. Na boca. Hum, na boca também. Ele tem um fator muito legal. Tem que o perfil aromático dele é um perfil amplo, muito. É muito típico da Borgonha, né? Essa acidez, esse frescor, mas o perfil aromático dele, com essa nota da fruta vermelha madura, essa nota bem madura nessa fruta vermelha, mas gostosa, suculenta, essa nota meio terrosa, meio erva seca, em boca se repete, essa fruta vermelha madura, essa nota terrosa, essa nota de ervas, isso é incrível, né? E isso é legal, assim, nariz e boca conversando, falando o mesmo idioma, estando muito próximos, e isso é incrível, assim. E isso mostra a qualidade desse produtor, que é um produtor muito bom. Mas a Borgonha, né? Como é que a Borgonha consegue, com seus vinhos, entre aspas, delicados, nem todo vinho da Borgonha é delicado, a gente tem vinho da Borgonha um pouco mais intenso, pesado, né? Tanto Chardonnay quanto Pinot, né? A gente vai pro Chardonnay no sul da Borgonha, ali no Mâconnais, eles ganham peso,
Eles ganham uma maturação um pouco maior da fruta, é um pouco mais quente, né? O solo começa a mudar um pouco. Mas algumas regiões também, algumas áreas da Borgonha para pinots mais intensos, né? Pommard é um pinot mais concentrado, Chambertin, né? Geoffroy Chambertin, são pinots um pouco mais intensos assim na Borgonha. E aqui, né, o Le Chapritre, ele Fournier é o meio do caminho, ele não é um pinot tão leve, e né, esse pinot mais intenso. Mesmo quando eu falo pinot intenso, não é Cabernet Sauvignon, né, gente? Não é Syrah, né? Não, é pinot mantendo a sua essência de pinot, mas um pouco mais de concentração, um pouco mais de intensidade, um pouco mais, né, de peso, de estrutura, mas mantendo essa essência de pinot, que isso é super relevante, isso é super importante. Por isso que é legal a gente aprender, né? Por isso que é legal a gente desbravar o mundo dos vinhos, e isso que também é bacana com os documentários, com os filmes. Os filmes de uma forma mais lúdica, de uma forma mais cativante, vai nos envolvendo, a gente consegue também estudar, aprender, viver. E aqui eu passei para vocês alguns dos mais importantes filmes e documentários sobre vinhos. Tem vários outros, né? Vários outros documentários, vários outros filmes que poderiam ser citados. Eu tive que escolher alguns que considero que mais vai acrescentar aí para vocês, mas muitas possibilidades diferentes, muito perfis diferentes. Recomendo vocês procurarem, vocês darem uma olhada com calma, né, interagirem com esses conteúdos, porque são muito bons, vale a pena, são muito legais. E o filme, como eu falei, nos inebria e faz com que a gente aprenda. Só que sempre é importante, uma dica final aqui, ver se o documentário é sério ou se é uma ficção. Sério é ser baseado em fatos reais, se é realmente algo que aconteceu ou se é uma ficção. Eles vão pegar uma ficção lá, usar como referência, daqui a pouco não é real. Tá? Então, só essa observação final, mas com certeza aí vocês vão ter grandes experiências com servir uma taça de vinho, assistir o documentário. O que eu gosto de fazer? Se eu vou assistir um filme sobre a Toscana, tem um vinho da Toscana. Vou assistir sobre a Borgonha, tem um vinho da Borgonha. Eu tento ter o vinho mais próximo possível do que eles vão relatar, porque é uma experiência muito legal. Você ficar brincando um pouco com, né, a parte sensorial, mais a parte de entretenimento e a parte do filme, né? Por isso que é legal aprender sobre vinho. Legal, turma. Agradecer vocês, acho que foi um conteúdo bem bacana. Conteúdo aí para nos dar um direcionamento, dar um norte para quem gosta de filme e aprender sobre vinho, né? Muito legal. Um beijo para você. Deixar aquele nosso clássico brinde final. E, né, dizer os recados finais também. Nossos recados finais aqui. Se eu não respondi alguma coisa para alguém, lá no Instagram, Marcelo_Vargas, tá? Fica lá para vocês. Eu vou estar lendo todos os comentários, todas as interações de vocês, né? Claro que esse conteúdo é um conteúdo que era muito pedido, então merece. Eu futuramente faço outra aula só sobre outros filmes e outros documentários. A gente poderia fazer várias aulas, porque são muitos, e até selecionar, né? Selecionar esses principais aqui, na minha visão. Já foi difícil, porque eu tive que deixar vários de fora, poderia ter citado e poderia fazer várias aulas sobre isso, e quem sabe em breve a gente não faça outras aulas sobre isso. Se vocês colocarem nos comentários, vocês podem colocar aqui nos comentários se vocês querem mais aulas sobre livros. Eu sempre tinha feito, né, uma aula sobre livros, também ficou aqui para vocês, sobre livros de vinho para aprender sobre vinho, agora uma aula sobre filmes para aprender sobre vinho. Legal, né? Então botem nos comentários se vocês querem, que daí eu faço em breve uma nova aula sobre documentários, filmes e outros sobre vinho, tá bom? Então bota aqui nos comentários. E quem, né, lembrando lá no Instagram, sempre fica para vocês um material extra, a gente coloca durante a semana. Quem é aluno do grupo Premium, né, entra lá no grupo Premium, baixa todos os materiais, os polígrafos das aulas, os mapas e tudo mais, ok? Tá tudo lá na área do aluno. Lembrando que as aulas aqui ficam uma semana no ar, tá? E depois elas saem. Então aproveite para vocês assistirem nessa uma semana. Depois na semana que vem outra aula. Essa sai do ar. Quem é aluno do grupo Premium, ficam todas as aulas liberadas lá, as gravações, assistem todas as aulas lá, sem nenhum problema, sem pressa, certo? Tá tudo lá à disposição para vocês, tá? E quem não é aluno do grupo Premium, quer baixar um material, a gente sempre bota um material, pelo menos, alguma coisa extra para vocês lá na comunidade do Telegram, comunidade.marcelovargas.org, vocês conseguem baixar alguma coisa lá para vocês também aprenderem sobre vinho. Sempre tem alguma coisa extra lá
para vocês. Mas quem é aluno do grupo Premium, né? Baixa tudo lá no grupo Premium. Grupo Premium, né? Incrível, né? O grupo Premium é espetacular. O grupo Premium é, né, formação continuada. Mais de 150 aulas lá disponíveis para vocês. Toda semana uma nova aula, as aulas de imersão mensal. Então o grupo Premium é incrível. Incrível, né? Para quem é aluno sabe o quanto o grupo Premium é espetacular. Bom, quem, né, já tá aqui, estamos encerrando a nossa aula, não deixou o curtir, já dá o joinha, legal aprender sobre filmes e documentários sobre vinhos, né? Também curto pra caramba, então deixa o teu joinha aqui, né? Não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever no canal, receber os avisos das aulas e tudo mais. Lembrando, as aulas todo sábado, 10 horas da manhã, uma nova aula para vocês aqui à disposição. E fica uma semana no ar, depois elas saem, fica só para os alunos do grupo. Então aproveito para vocês verem e reverem as aulas, porque é muito legal. Agora sim, turma, beijo final, até a próxima, tchau, tchau. Lembrando, sábado que vem, 10 horas, mais uma aula especial para vocês. Beijo, até lá, tchau, tchau.